Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio de Follow Him. No primeiro dia, no campo missionário, você já está sendo bombardeado com pedras. Não consigo imaginar. Mas uma das pedras atingiu esse jovem ancião, certo? Bem nos rins, bem nas costas. Em um momento de raiva e fúria, ele se virou e, naquela época, era arremessador no tempo de beisebol do colégio. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Follow Him. Meu nome é Hank Smith, sou o apresentador. Estou aqui com meu co-apresentador, John Bytheway. Ouçam este John, meu co-apresentador, John Bytheway, cujos olhos ainda estão em suas órbitas. Muito obrigado. Sim, felizmente. Sim, eles ainda estão aqui. Sim, eu os tenho. John, Doutrina e Convênios 29, fala sobre vermes comendo carne, carne caindo dos ossos e olhos caindo das órbitas. Um versículo muito feliz. Tenho a sensação de que meus filhos vão gostar disso. Nosso amigo Eric Richards está aqui, uma de nossas pessoas favoritas. John, ele nunca esteve no programa antes. Eric, seja bem-vindo. Obrigado a ambos. Tudo o que vocês fazem é fantástico. John e eu conhecemos Eric há 15 anos. Eric tem falado com a FISY. Ele foi o melhor do EFY anos atrás. Não sei se algum de vocês se lembra disso com Gary Bauer, nosso amigo Gary. Eric é um dos melhores professores da igreja. Ele está em Logan, ensinando no instituto de lá. John, Eric, temos uma sessão de doutrina e convênios hoje, a sessão 29. Essa é uma sessão e tanto. É diferente de tudo o que já vimos antes. John, o que você está pensando ao entrar nessa sessão? Às vezes reagimos rindo alto a algumas coisas. Esta é uma sessão uau em voz alta. Sim, algumas das coisas que você vê aqui, incluindo larvas, fazem você pensar do que se trata. Mas também tem uma sensação muito boa de plano de salvação do começo ao fim. Há muitas informações excelentes aqui. Espero que isso dê às pessoas alguma noção do que está acontecendo aqui. Tenho 2 meninos de 12 anos e um de 15, então mal posso esperar para ler. A carne cairá de seus ossos e seus olhos de suas órbitas, certo? Acho que eles provavelmente dirão que esse é o meu versículo favorito até agora neste ano. Eric, como você preparou a sessão 29? O que vamos fazer hoje? O início é simplesmente lindo. Primeiro verso, ouça a voz de Jesus Cristo, seu Redentor, o grande Eu Sou, cujo braço de misericórdia expiou seu pecado. Existe um primeiro verso mais bonito de qualquer sessão? É tudo sobre Cristo. Todas as Escrituras apontam para nosso maravilhoso e belo Salvador, Jesus. Joseph Smith ensinou o seguinte: os princípios fundamentais de nossa religião são o testemunho dos apóstolos e profetas a respeito de Jesus Cristo, que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e ascendeu ao céu. E todas as outras coisas que pertencem à nossa religião são apenas apêndices dela. Acho que esse primeiro versículo simplesmente testifica de Cristo. É Ele. É a sua voz. Ele está se apresentando e apresentando sua maravilhosa expiação para nós. Que ótima maneira de começar essa sessão. Eu estava lendo na semana passada um amigo meu e eu estávamos trocando mensagens de texto. Eu sou um pouco nerd das palavras. A palavra adoração é interessante porque ele está nos convidando a adorá-lo. Com razão. E com razão. Ele é muito digno de nossa adoração. Mas, no inglês antigo, o significado original da palavra adoração era vale a pena enviar se algo valesse a pena ser enviado. É daí que vem a palavra adoração e, cara, isso me transformou ao pensar em como vou à igreja para adorar ou ao templo para adorar. Meu esforço deve valer a pena ser enviado ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uau, adorei! Apenas o primeiro verso. Você está sentindo o poder dessa sessão e tenho certeza de que isso vai continuar. John, mencionamos anteriormente que Eric não tem estado conosco.
Ele é um bom amigo meu e seu. Apresente-o aos que estão ouvindo. Eric tem um dos históricos mais interessantes porque cresceu frequentando a Igreja Batista de Mountain View, em San Diego. E Eric e sua mãe foram batizados. Mais tarde, Eric serviu em uma missão em Honduras, e seu filho também, certo? Seu filho Dawson também serviu lá. Sim, ele fez isso. Muito divertido. Ele se mudou para Utah para dar aulas no seminário. Jogou polo aquático e vôlei na Universidade Estadual de Utah. Na verdade, ele participou da redação do currículo do seminário online por um longo tempo. Então seja bem-vindo, Eric. Vamos ler o manual do Vem e Segue-me e, em seguida, Eric, estou animado para entregar isso a você. E você nos guiará por essa sessão. É assim que começa o manual do Vem e Segue-me. Embora a Igreja de Jesus Cristo tenha sido organizada em 1830, muitas verdades do Evangelho ainda estavam para ser reveladas. E vários membros da igreja primitiva tinham dúvidas. Eles haviam lido as profecias do livro de Mórmon sobre a coligação de Israel e a edificação de Sião. Como isso aconteceria? As revelações que Hiram Page alegava ter recebido especulavam sobre esse assunto, o que só aumentava a curiosidade dos membros. Outras pessoas se perguntavam sobre a queda de Adão e Eva e a morte espiritual. O Senhor acolheu essas perguntas em 1830 e acolhe nossas perguntas hoje. Tudo o que pedires com fé, disse ele aos santos, unidos em oração. De acordo com minha ordem, vocês receberão. Na verdade, como mostra a rica revelação doutrinária da seção 29, o Senhor às vezes responde às nossas perguntas, dando-nos a verdade e o conhecimento muito além do que pedimos. John, você já disse isso antes. Joseph Smith, em algum momento de sua vida, disse: "Eu só queria saber a qual igreja me filiar." Foi isso mesmo. E vejam o quanto o Senhor me deu. Eric, com esse começo, como você gostaria de abordar essa sessão? Com essa introdução, somos incentivados a fazer perguntas. Isso faz parte do que fazemos. Estamos aqui porque um rapaz fez uma pergunta em um bosque em 1820 e tenho notado que, com os jovens adultos com quem convivo, às vezes eles se perguntam: onde posso encontrar essas doutrinas? Por exemplo, o que conta como doutrina oficial? Tivemos algumas discussões muito divertidas em minhas aulas nos últimos anos sobre isso. E você sabe, temos nossa doutrina básica de que Jesus veio, viveu, morreu e ressuscitou. Essa é a nossa doutrina central. Temos alguns ensinamentos oficiais e eles podem mudar com o tempo. Os discursos da conferência, a revista Liahona, a revista Ensign, os sites dos materiais da igreja. Temos alguns ensinamentos de apoio que adoramos. O Centro de Estudos Religiosos da BYU é fantástico. O RSC, os devocionais que temos, os campi da BYU, temos uma política, um tipo de doutrina política que também pode mudar. Esse manual geral é o lado da redação da igreja. E depois temos os ensinamentos esotéricos que talvez tenham sido ensinados por alguns apóstolos e profetas. Talvez eles os tenham divulgado como ideias diferentes e coisas em que estavam pensando, mas são interessantes, obviamente não essenciais. Acho que, ao buscarmos a verdade na doutrina, como ensina a introdução do Vem e Segue-me desta semana, é muito importante saber onde esse nível de verdade se encaixa no quadro geral, para que estejamos realmente consumindo boa doutrina, boas verdades que são eternas e nos ajudarão a retornar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Isso seria o que o Elder Corbridge chamou de perguntas primárias. Vamos examiná-las primeiro. Há perguntas secundárias, que são divertidas de se ver. Esse discurso chamava-se Permaneça para sempre. Peço a todos os meus alunos que leiam esse devocional da BYU. Então, Eric, parece que teremos algumas perguntas primárias de primeira linha nesta sessão. São tantos. Porque essa sessão, como John disse na introdução, é uma sessão do tipo plano de salvação, não em ordem cronológica, mas esses tópicos são incríveis. Sabe, olhando o versículo 2, sabe, apenas seu convite para reunir, ele diz que aquele que reunirá seu povo,
assim como uma galinha reúne seus pintinhos sob suas asas. Que imagem fantástica dessa reunião! Há alguns meses, Chelsea Chipman falou sobre a seção 10. Ela nos mostrou o versículo 67 de Doutrina e Convênios 10. Eis que esta é a minha doutrina. Todo aquele que se arrepender e vier a mim, esse é a minha igreja. É interessante o fato de que qualquer pessoa que se arrependa e queira vir a Cristo, essa é a igreja dele. Enquanto eu pensava nisso, Cristo, temos evidências de sua despedida da missão em Lucas capítulo 4, e observei que o tópico de seu discurso de despedida missionária foi a restauração e a vinda a ele. Deixe-me ler isso. Vocês conhecem a história? Ele chega a Nazaré, onde havia sido criado, e como era costume, entrou na sinagoga no sábado, levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me para curar os quebrantados do coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os que estão feridos, a fim de anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Ele quer que as pessoas saibam desde o início de seu ministério que ele está aqui para curar. Ele está aqui para promover a felicidade e a paz e proporcionar qualquer tipo de alívio para qualquer doença que alguém esteja sentindo. Acho que essa reunião na seção 29, versículo 2, é a mesma coisa. Em Logan, Patrick Mason, que trabalha no estado de Utah, escreveu e disse muitas coisas interessantes sobre esse assunto. Ele nos disse em uma reunião recentemente que o termo igreja restaurada não foi realmente usado na época de Joseph. Foi somente em 1913 que James E. Talmage usou o termo evangelho restaurado. Originalmente, ele foi usado apenas 3 vezes antes do ano de 1900. Essa coligação e restauração tinha como objetivo restaurar o povo de Deus a ele. O termo restauração, até mesmo no livro de Mormon, tratava mais da restauração de nossas almas ao Pai Celestial, em Alma 11, Alma 42. Gosto muito disso. O versículo 2 é um convite. Veja, estamos tentando reuni-los para podermos restaurá-los a Deus. Sim, estamos restaurando uma igreja, um sistema, um governo e as chaves do sacerdócio. O objetivo final disso é restaurar o povo de Deus a Ele. E que ótima introdução de nosso Salvador Jesus Cristo. Adoro esse versículo que você leu em Lucas 4. Às vezes, eu pergunto aos meus alunos: Ei, qual é o melhor versículo do Antigo Testamento que você consegue pensar para descrever o Salvador depois de cantarolarmos e cantarolarmos por 1 minuto? Sabe de uma coisa, não precisamos escolher um porque Jesus o escolheu. Ele escolheu esse versículo e escolheu se concentrar nele. Veio para curar os corações partidos. Sempre gostei muito disso. Ele não fala de ira, julgamento ou punição. Seu foco é: eu vim para libertar os cativos e curar os corações partidos. Certo, aqui vai uma pergunta que sempre fiz a vocês sobre esse versículo. Jesus disse para me entregar o rolo de Isaías, ou o ministro entregou a ele um rolo aleatório, ou ele deliberadamente escolheu aquele. Sempre me perguntei como isso funcionou, porque acho que ele sabia exatamente o que estava fazendo e talvez tudo estivesse destinado a que ele pegasse Isaías 61 exatamente naquele versículo. Sim, acho que o Senhor no mundo espiritual deve dizer a Isaías: ainda amo seu livro, certo? Tenho-o em meu criado mudo. Sim, acho que sempre que o Senhor quer que aprendamos sobre ele, ele diz: por que não lemos Isaías se foi entregue a ele? Acho que é o que ele teria escolhido de qualquer forma. Sim, e adorei o Eric ter dito isso. Como você chamou? É como o anúncio de sua missão, Sim, sua despedida. certo? Sim, essa é uma ótima maneira de dizer isso. Sim, ele está começando sua missão. É isso aí. Só uma observação, vocês dois, na verdade, conversamos sobre isso antes de apertarmos o botão de gravação.
Percebi, John, que nossos melhores episódios, minhas melhores lições, minhas melhores palestras que dei, se eu estiver concentrado em curar, entregar, se eu estiver concentrado nessas coisas, eu me sinto bem depois. Mas às vezes tento impressionar, penso no que as pessoas estão pensando de mim. Aquela pessoa lá atrás está observando minha aula. Será que ela gosta do que está ouvindo? Será que pareço inteligente o suficiente? Essas lições geralmente não dão em nada. Obviamente não acho que o Salvador tenha tido essa intenção, mas acho que há um padrão para nós, professores. Concentre-se no que pode curar hoje. E essa imagem é o que a mãe galinha faz. É isso que a galinha faz. Ela quer proteger, reunir e curar seus pintinhos. E é isso que Cristo está nos convidando a fazer e a desfrutar da paz, da segurança, da proteção, da misericórdia e do poder que vem por meio de sua reunião. Essa sessão é uma daquelas, são 50 versículos que não podemos ler todos, mas veja o versículo 4. Em verdade vos digo que fostes escolhidos deste mundo para anunciar o meu evangelho com som de júbilo e com voz de trombeta. Tive um colega que ouviu uma conversa com o presidente Hinckley. Acontece que eles estavam no mesmo elevador ao mesmo tempo, e quando estavam subindo, deve ser um momento e tanto quando se está em um elevador com um profeta de Deus, ele está apenas brincando. Ele fez um comentário que meu amigo mencionou dizendo que achava que havia muitos chupadores de picles na igreja, apenas pessoas que eram um pouco azedas, e é claro que há algumas coisas pesadas neste mundo. Não quero minimizá-las de forma alguma, mas essa ideia no versículo 4, de que devemos anunciar o Evangelho com som de júbilo. É interessante que, em todas as Escrituras, somos ordenados a ser leves e levedados, e vocês serão o sal da terra. Devemos ajudar aqueles que sofrem de todas as formas possíveis para curar esses corações partidos, promover a paz e a felicidade. Um de meus colegas, outro amigo meu, usou essa analogia, eu a roubei e ele a ouviu de outro cara. É uma daquelas que talvez tenha sido compartilhada aqui e ali, mas muitos dos meus alunos estão em uma escola na universidade. Portanto, essa ideia de uma bolsa de estudos, há duas bolsas diferentes para as quais alguém pode se qualificar. A primeira é a bolsa de estudos para santos dos últimos dias que trabalham duro. Para se qualificar para ela, você precisa ser um santo dos últimos dias. É preciso ter uma pontuação acima de 30 no ACT, ter um GPA de 3,9 ou mais. Você precisa cursar pelo menos 12 créditos por semestre. A cada ano, seu progresso é reavaliado para ver se a bolsa continuará. Hank e John, vocês considerariam essa bolsa de estudos como um presente ou uma recompensa? Nossa, isso parece trabalho, não é? Parece quase um pagamento por todo esse trabalho. Ouça a outra bolsa de estudos. Eles a chamaram de Bolsa de Estudos Grace. Em primeiro lugar, o valor integral do curso, além de mensalidades, livros, taxas, plano de refeições, aulas particulares gratuitas, um laptop novinho em folha todo ano, um upgrade de celular todo ano. Não há exigência de GPA, nem mínimo de horas de crédito, nem condições para manter a bolsa. Ela é oferecida gratuitamente a todos que a solicitam. Você consideraria essa bolsa de estudos como um presente ou uma recompensa? Isso parece um presente. Esse é o nosso evangelho. Eu realmente acho que quando o Senhor nos convida a declarar seu evangelho com o som do júbilo, acho que essa é a mensagem que precisamos gritar dos telhados. É simplesmente linda. E acho que às vezes nos preocupamos com o fato de estarmos fazendo o suficiente, assando pão suficiente, indo ao templo o suficiente e jejuando exatamente 24 horas. E todas essas coisas são boas, não me entenda mal. Mas caramba, a dádiva da graça que ele nos concedeu é maravilhosa. Eric, isso me traz à mente o discurso do Elder Kearon, bem-vindo à Igreja da Alegria. Ele diz que somos membros da Igreja de Jesus Cristo. Somos membros da Igreja da Alegria. E em nenhum lugar nossa alegria, como povo, deve ser mais evidente do que quando nos reunimos todos os domingos em nossas reuniões sacramentais, para adorar a fonte de toda a alegria.
Aqui nos reunimos com as famílias de nossa ala e ramo para celebrar o sacramento da ceia do Senhor, nossa libertação do pecado e da morte e a poderosa graça do Salvador. Exatamente como você disse, Eric, aqui viemos para experimentar a alegria, o refúgio, o perdão, a ação de graças e o pertencimento encontrados por meio de Jesus Cristo. Meu sotaque não é tão bom quanto o dele, mas todos deveriam voltar esta semana ao versículo 4, o som do regozijo, e ouvir essa fala. John, se eu pudesse falar com você, você sabe que o versículo 5 tem um de seus princípios favoritos sobre ele ser um defensor. Você ensinou muito sobre esse assunto. Você poderia inserir aqui algo que você ama sobre ele ser nosso advogado? Oh, você é muito gentil. O Elder Holland escreveu recentemente um livro chamado Uma Testemunha de Seus Nomes. Você adora palavras, passou por todos esses nomes diferentes para o Salvador. Para mim, no momento, advogado é meu apelido favorito para o Salvador. Quando você pensa em um advogado, há pelo menos 3 partes envolvidas. Há alguém que vai advogar por outra pessoa? Quanto mais leio sobre o assunto, mais vejo que um advogado é como um advogado de defesa. Esse versículo e alguns outros, de fato, achei que poderíamos falar sobre isso. Por isso abri meu versículo favorito de advogado em 1 João, capítulo 2, versículo 1, falando de alegria. E se alguém pecar, digamos, se alguma mulher pecar, se algum homem pecar, se algum adolescente pecar, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quero dizer, falar sobre boas notícias. É assim que esta sessão começa, com muita esperança. Adivinhe só? Temos um defensor, já que você perguntou. Há um artista que fez muitas pinturas que usamos. Não acho que ele seja membro de nossa igreja. Acho que ele era um adventista do 7º dia chamado Harry Anderson. Basta pesquisar no Google Harry Anderson, Jesus, advogado, e olhar para essa representação do julgamento final e observar como ela se encaixa nos primeiros versículos da seção 45 de Doutrina e Convênios, que também menciona nosso advogado. Quando penso em um advogado, penso em alguém que corre ao seu lado para defendê-lo perante o Pai, o que é uma imagem muito esperançosa de se imaginar. Sim. Eu pesquisei antes de chegarmos aqui, John. Apoiar publicamente uma pessoa que representa os interesses de outra pessoa, uma pessoa que apoia ou defende uma pessoa, é exatamente o que você quer no Senhor. Sim, o que o Salvador faz lá na seção 45, eu gostaria apenas de ler isso, e sei que vamos chegar à seção 45 mais tarde, que é outra seção incrível. Mas ouça o início do versículo 3, e este é o Salvador falando. Ouça aquele que é o advogado junto ao Pai, que está defendendo sua causa diante dele, dizendo: Pai, eis os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te comprazes. Eis o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosses glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem no meu nome, para que venham a mim e tenham a vida eterna. Ou poupa estas minhas irmãs que creem no meu nome. E observe que ele não está dizendo para poupar aqueles que, como você acabou de mencionar, Eric, eram perfeitos e jejuaram por exatamente 24 horas. Poupe aqueles que creram no meu nome. Uau, que versículo cheio de esperança! Ele não está falando sobre o que você fez, está falando sobre o que ele fez, ser o seu advogado perante o Pai. Isso não é lindo? Que introdução incrível do nosso Salvador aqui. Os lembretes de sua bondade e agora voltando ao versículo 7, com essas verdades, ele está nos convidando a ir e reunir. Vocês são chamados para realizar a reunião dos meus eleitos, pois os meus eleitos ouvem a minha voz e não endurecem o coração. Isso é interessante. Historicamente, o Senhor tem dado verdades a pessoas de todo o mundo. Ele ama todos os seus filhos. A primeira presidência emitiu uma declaração anos atrás que diz que os grandes líderes religiosos do mundo, como Maomé, Confúcio e reformadores, como e até mesmo filósofos como Sócrates, Platão e outros, receberam uma porção da luz de Deus.
Essas verdades morais foram dadas a eles por Deus para iluminar toda a nação e trazer um nível mais elevado de compreensão aos indivíduos. E então, eles concluem que acreditamos que Deus deu e dará a todas as pessoas conhecimento suficiente para ajudá-las em seu caminho para a salvação eterna. Eu adoro isso. A reunião é de todos os filhos de Deus e o convite é feito. Hank, você tem um Mason que irá reunir os eleitos. Washington, desse sou John. Acho que seus filhos serviram em quase todos os continentes, certo? Quero dizer, na França, na Islândia, no Tahiti, na Virgínia Ocidental e no Uruguai, em todos os lugares. Nós vimos isso em primeira mão. Eu e meu filho pudemos servir. Minha filha está querendo ir no ano que vem. É maravilhoso. Obviamente, essa reunião está em ambos os lados do véu, como o presidente Nelson nos ensinou. Gostaria apenas de agradecer às pessoas que serviram em tempo integral ou em uma missão de serviço, uma missão de ensino ou uma missão de proselitismo. Se vocês convidaram outras pessoas a considerar as verdades do Evangelho, eu os agradeço. Se você foi ao templo para ajudar do outro lado do véu, obrigado. É um trabalho incrível o que estamos fazendo. Em nossa ala temos esse pequeno desafio no outono, convidamos todos a irem ao templo. Fizemos um desenho dos artistas do templo e toda vez que alguém ia, podia colocar um adesivo, o que se tornou uma competição entre o Quórum de Anciãos e a Sociedade de Socorro. E toda semana havia adesivos sendo colocados e nossa pequena ala de 150 membros da Adult Solteiros acabou realizando quase 500 ordenanças em 2 meses. Agora, passamos para a indexação. Estamos usando o aplicativo Envolva-se. Se você não conhece o aplicativo Envolva-se, basta acessar o local onde você obtém seus aplicativos e digitar Envolva-se. É uma forma de IA para indexar nomes. É por meio da pesquisa de família e é incrível. Vamos terminar isso aqui em apenas algumas semanas. Nossa pequena ala de 150. Parece que vamos indexar cerca de 200 mil nomes. A eletricidade, o fato de sabermos que estamos fornecendo nomes para o templo de várias estacas de pessoas, tem sido muito divertido. Essa reunião de que o Senhor fala é muito divertida. E vocês, nossos coletores, já viram pessoas se reunirem? Eric, você começou com o exemplo da galinha, e observe as palavras exatas no versículo 2, que reunirá seu povo como a galinha se reúne. E esse é um tema maravilhoso que estamos ouvindo. No versículo 7, você é chamado para levar a efeito a reunião dos meus eleitos. Não sei quanto a vocês, mas depois da Covid estou pensando em me reunir na igreja novamente. Não foi maravilhoso ver todo mundo e pensar na bênção que é poder se reunir? Sim, é verdade. E temos visto essas histórias milagrosas de reunião. É muito divertido ver o Senhor trabalhar entre seus filhos. Li algumas histórias sobre isso. Jason Hines. Esta está na revista New Era de junho de 2012. Ele era um dos melhores corredores da Jamaica antes de servir em uma missão. Ele foi chamado para Nova York para a Missão Norte. O treinador, é claro, disse-lhe para ficar em casa. Ele tinha muitas perspectivas em termos de corrida para o próximo nível, mas decidiu servir. Então, um dia, eles estavam no Washington Square Park, em Nova York. Minha filha morava bem perto dali, quando estava estudando na Universidade de Columbia. Então eu vi esse parque e tentei imaginar esse momento. Seu companheiro disse a esse grupo de artistas: "Ei, temos o corredor mais rápido de Nova York que gostaria de competir com ele em uma corrida." De repente, uma multidão começa a se reunir. Pobre ancião. Ele fica tipo: "O que você está fazendo? O que está fazendo?" Não, apenas observe." Um garoto se aproximou e disse: "Bem, eu vou correr com você." Então, eles montaram um pequeno bloco de largada improvisado. O Elder Hines estava com sua jaqueta segurando o livro de Mormon. E o outro rapaz disse: "Você quer tirar a jaqueta? Colocar o livro no chão?" "Não, estou bem." Então, com a marca, pronto, vamos lá. O Elder Hines deixou o cara ganhar alguns segundos de vantagem. Não foi uma corrida longa, tenho certeza de que foi provavelmente menos de 100 metros. Então, depois de esperar alguns segundos, ele decidiu decolar e atropelou o cara. Ao passar por ele, ergueu o livro de Mormon e disse: "A igreja é verdadeira, irmão", e venceu a corrida. Por causa disso, eles se tornaram muito populares na região.
E toda vez que se deparavam com pequenos grupos, eles pediam a corrida. Ele escreveu nesse artigo da New Era: "Fiz 77 corridas em minha missão e nunca perdi nenhuma. É incrível como o Senhor pode pegar nossos dons e talentos únicos e nos colocar no lugar certo e na hora certa para desfrutá-los." Outra história que o Elder Perry conta é que um presidente de missão foi chamado para o Brasil. Era a mesma missão em que ele havia servido quando era um jovem missionário. E ele disse que quando chegou lá, ele e seu companheiro foram convidados a abrir uma nova área. Eles estavam caminhando para se orientar nessa nova área. Ao passarem por uma igreja, o pastor pediu aos congregados que o seguissem até a rua, apontou para os 2 missionários Sudi e começou a provocá-los. Esse grupo pegou pedras e começou a atirá-las contra os 4 missionários. Você consegue imaginar o primeiro dia no campo missionário e ser bombardeado com pedras? Não consigo imaginar que uma das pedras tenha atingido esse jovem elder, certo? Bem nos rins, bem nas costas, em um momento de raiva e fúria. Ele se virou, e naquela época era arremessador no tempo de beisebol do colégio. E ele, como diz o Elder Perry, estava pronto para soltar a pedra quando o Espírito Santo disse: "Ei, eu não o enviei até aqui para jogar pedras nas pessoas." Não é? Mas ele ficou paralisado porque pensou: bem, se eu simplesmente soltar a pedra, eles vão continuar nos atingindo. O que devo fazer? E o Espírito o ajudou, e somos muito gratos pela ajuda do Espírito. Havia um poste telefônico ao longe. Então, em vez de atirar pedras de volta nos congregados, ele se virou e atirou essa pedra bem no centro, no ponto morto daquele poste telefônico. E as pessoas deram um passo para trás, percebendo que ele poderia ter acertado qualquer um deles bem no meio dos olhos, a velha história de Davi e Golias. Então, algumas pessoas pegaram pedras e começaram a jogá-las no poste telefônico e tentaram várias vezes. Não conseguiam acertá-lo. Não conseguiam acertá-lo. Não conseguiam acertá-lo. Um após o outro, o ancião simplesmente acertou o poste telefônico no centro. Bem, toda vez que eles passavam por essa pequena igreja, as pessoas saíam e desafiavam os missionários a jogar pedras. E essas competições de arremesso de pedras se transformaram em discussões missionárias, que se transformaram em batismos de conversos. E eu sempre me perguntei, anos depois, quando esse jovem elder é agora o presidente da missão, será que alguns dos líderes daquela pequena área eram alguns dos atiradores de pedras daquela época? No que ele é bom em atirar pedras. Não importa qual seja o nosso dom, não importa qual seja o nosso talento, somos convidados a levá-lo aos pés de Jesus. Ele quer reunir seu povo e pode usar qualquer tipo de talento. Se o seu talento é atirar pedras ou participar de corridas, ou se você é bom em música, ou se é bom em balé ou dança, seja o que for, ele pode usar esse dom para levar adiante seu trabalho de trazer as pessoas ao seu maravilhoso Filho, Jesus Cristo. Uau, isso é fantástico. E não sei, esse tipo de história é o som do júbilo. Declarem meu evangelho com o som do júbilo. Se cada missionário colocasse esse versículo em seu apartamento por algumas semanas, esta seria a Igreja da Alegria. Como disse o Elder Caron, lembrei-me deste versículo em Moroni 6. A igreja reuniu-se para jejuar, orar e falar uns com os outros a respeito do bem-estar de suas almas. Há algo na igreja para mim, quando nos reunimos e alguém está ensinando uma lição muito bem preparada do quórum de elders, que simplesmente é revigorante, é gratificante, dá aquela energia que você pode fazer isso. John, já falei antes sobre quando eu era um jovem pai e os elders mais velhos da ala davam conselhos e orientações maravilhosas. Há algo em nos reunirmos para falarmos uns com os outros sobre o bem-estar de nossa alma. Adoro esse versículo. É como o pequeno manual Moroni Instruções que dizia para falarmos uns com os outros. Não é que vamos ouvir apenas uma pessoa toda semana. É que vamos conversar uns com os outros sobre o bem-estar de nossas almas. Como vocês estão em sua família? Como estão se saindo? Como estão lidando com isso? Sim, é assim que estamos trabalhando nisso. E é assim que o Salvador tem nos ajudado com isso.
Essa pequena frase significa muito para mim. O fato de falarmos uns com os outros e termos chamados e depois tocarmos, chamados musicais, e todos nós rodarmos e continuarmos. E sou pessoalmente muito grato. Sabe, há alguns anos, missionários deram um trato em mim e em minha mãe, o Elder Jolly, que era da Austrália e serviu missão muito tarde. Acho que ele saiu com 25 anos, quase se aposentando, e durante os últimos meses de sua missão, ele estava fazendo treinamento, sendo um bom missionário, e nos encontrou. E para completar, seu presidente de missão estava muito inspirado. Ele serviu com o Elder Jolly, servindo com o Elder Smiley, e sim, inspiração, certo? Na verdade, quando eles bateram a porta, minha mãe, sabe, depois que a porta se aproximou, disse: "Sou o Elder Jolly, sou o Elder Smiley. Queremos falar sobre Jesus." Ela disse que ninguém tinha tempo para isso. Ela os mandou embora. E felizmente, um de nossos queridos amigos no trabalho disse: "Ei, ouça, esqueça os nomes deles, ouça a mensagem deles. É muito bom." Eles voltaram e o resto é história. Mas fui criado por tantas pessoas boas, como você citou em Moroni, que foram muito boas para a minha família enquanto eu crescia. Sabe, os Plums e os Touché, os Giacalone, os Wisely e os Dolores. A lista é infinita. E agora, como pai que está criando filhos, há pessoas em nossas alas, os Lunds e os Blotters. E eu poderia continuar falando de todas essas pessoas que têm sido tão boas. Há uma bela doutrina aqui de que cuidamos uns dos outros, de que sabemos os nomes uns dos outros, de que nos amamos e estamos lá para apoiar uns aos outros. Muito bom. Sim, serão reunidos em um só lugar sobre a face da terra, para prepararem o coração e estarem preparados em todas as coisas. Isso soa como uma família da ala reunida em um só lugar para se preparar em todas as coisas para o futuro. Vamos começar a abordar a segunda vinda. Essa é uma introdução tão centrada em Cristo que ele faz na seção 29, e então ele entrará em alguns desses eventos que acontecerão antes de seu retorno. No versículo 9, ele realmente cita Malaquias 4:1. "Pois a hora está próxima, o dia está próximo, quando a terra estiver madura." Quando algo está maduro, significa que não pode melhorar, só pode piorar. Imagine uma fruta que está madura, ela é perfeita. Está na hora, não vai melhorar, só vai piorar até o ponto de não ser comestível. Sua lista continua. Os orgulhosos, as pessoas que colocam sua vontade à frente da vontade de Deus, os que praticam a iniquidade, em Malaquias 4:1, há uma nota de rodapé para praticam a iniquidade e diz imoralidade sexual. Haverá um tempo em nosso mundo em que seremos consumidos pela imoralidade sexual, e estamos vendo isso. Sou muito grato pela formulação da pergunta de nossa recomendação para o templo sobre se você se esforça para manter a pureza moral. Adoro isso. E, obviamente, o Salvador ofereceu-se para perdoar, já que precisamos buscar o arrependimento por termos participado de ações pouco castas. E então ele diz o seguinte: "Eu os queimarei, diz o Senhor dos Exércitos, para que não haja iniquidade sobre a terra." Não sei quanto a vocês, mas eu já me perguntei sobre isso, porque alguns desses versículos são um pouco difíceis. Pensamos em queimadas e destruição, e quando minha filha foi a Nova York, logo após o início da pandemia nos metrôs, eles tinham um carrinho que traziam de carro em carro com uma luz UV. Literalmente, com apenas um toque em um botão, o vírus era eliminado. Historicamente, eu pensava na destruição dos ímpios como um processo longo, de semanas e meses, com pessoas sofrendo semi-mortas, talvez por dias ou semanas, mas eu me pergunto se a chegada dele poderia ser uma limpeza instantânea, quase como aquele sistema de luz UV que eles tinham durante a pandemia. Porque seu propósito é limpar ou torturar? Ezequiel 33:11 diz: "Não tenho prazer na morte do ímpio." Ele não tem prazer nisso de forma alguma. É interessante que, em todas as Escrituras, o termo mais usado é purificação, mais do que destruição. Em Lucas e em 2 Tessalonicenses, até mesmo em Jacó 5, com a parábola da vinha. Há uma purificação que ocorre, e sou grato por ele entender que, se as pessoas não se arrependerem, não serão capazes de suportar sua presença.
E teremos muitos sinais que levarão à sua segunda vinda, em que as pessoas poderão escolher se arrepender e se preparar para a sua vinda. Eric, como estamos começando aqui, não são muitos os professores da igreja que escrevem um livro sobre a segunda vinda. Você pode nos contar o que aconteceu lá? Eu sei que foi há algum tempo, em 2017, mas uma das razões pelas quais eu o convidei é que, além de ser um excelente professor, você estudou a segunda vinda. Então, o que levou a isso? Tenho um amigo, Terry White, com quem lecionei, que simplesmente acendeu uma chama dentro de mim sobre a segunda vinda. Eu o estudava depois da escola por alguns anos e fiquei encantado com o assunto. Quanto mais eu lia, mais me dava conta de que se tratava de algo esperançoso. Acho que muitos de nossos membros se preocupam com a morte, a destruição e tudo o mais. Isso faz parte do processo. Eu queria apenas compartilhar uma mensagem de esperança e bondade sobre nosso Salvador Jesus Cristo e como nos prepararmos para seu retorno. É muito divertido divulgar essas boas mensagens para que possamos nos alegrar com o Evangelho de Jesus Cristo. E quando entendemos talvez o contexto e o que os profetas disseram sobre esses eventos, tudo se torna muito mais esperançoso e muito menos sombrio e desanimador. Sim, John, não me lembro quem foi. Tivemos um convidado, nem me lembro há quanto tempo, que disse: vamos nos certificar de não diluir o pecado. Vamos chamar o pecado de pecado. Vamos chamar a maldade de maldade. Diz o Senhor dos Exércitos que não haverá maldade na terra. Se não a chamarmos pelo que ela é, como saberemos do que o Senhor vai se livrar? A iniquidade não estará sobre a terra. Portanto, acho que não precisamos nos esquivar disso. Como o Eric disse, não se trata de destruir pessoas, mas de definições que ajudem as pessoas a saber onde devem estar. Sim, se essa é a palavra que o Senhor vai usar, essa maldade não estará sobre a terra. Eu quero saber o que é isso. Sim, Sim, sou muito grato por esses limites. Você sabe no versículo 11, então ele vai se revelar do céu com poder e grande glória. Aqui, ele vem ao mundo. Essa sessão não está em ordem cronológica, como mencionei anteriormente, porque nos versículos 11 a 13 vemos que ele começa a falar sobre o milênio. De repente, e há alguns outros eventos que acontecerão antes de sua aparição, ele começa a falar sobre a ressurreição dos mortos e o reinado milenar. Já se escreveu muito sobre o milênio e as pessoas perguntam: será que podemos acelerá-lo? Podemos orar com mais afinco? McConkie e seu Messias milenar disseram que não, ele virá no tempo determinado. Isso vai acontecer. Não será introduzido prematuramente porque as pessoas são justas, ou será adiado por causa da iniquidade. As pessoas já se perguntaram: como será ver Satanás? Não sei se haverá uma transmissão de notícias ou vídeos do TikTok criados quando realmente virmos imagens de Satanás sendo amarrado. É interessante que o profeta Isaías que viu esse evento, sabe? Isaías 14, 16 e 17, ele diz: os que te virem, te olharão de perto e considerarão o que dizem. É este o homem que fez tremer a terra? Que fez tremer os reinos? Que fez do mundo um deserto e destruiu as suas cidades? Que abriu a casa de seus prisioneiros? Ah, então foi você quem eu escutei você, certo? Achei que você fosse mais alto. Melhor aparência ou qualquer outra coisa? Sentiremos falta das coisas do mundo antigo quando esse evento acontecer? Acho que não. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Pois eis que eu crio um novo céu e uma nova terra. As coisas antigas não serão lembradas nem virão à mente. Se pensarmos em algumas das grandes coisas do nosso mundo, como donuts frescos da Krispy Kreme, ou talvez um biscoito Crumble, ou não sei por que sempre vou atrás de carboidratos, mas eu gosto de carboidratos. Tudo isso será esquecido. Acho que faremos uma piada. Ah, lembrem-se de como gostávamos de bacon no mundo antigo e agora talvez haja um novo alimento e nos regozijaremos com ele. Tantas promessas durante esse reinado milenar de pais justos sendo capazes de criar seus filhos. O quê? Pensem nessas reuniões, na solteirice e na falta de filhos que desapareceram.
A morte foi superada. O divórcio frustra a vida agora. Mas, rapaz, no final, tudo será consertado. Eric, você escreveu seu livro sobre o livro de Apocalipse. Esses últimos capítulos são lindos. Sabe, pensamos no livro de Apocalipse e nas bestas e na mulher sobre as águas. Este é Apocalipse 19, sente. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe honra, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa Israel, o seu povo, já se preparou. Apocalipse 21, 4. Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. E o que você disse, Eric? Pois as coisas antigas já passaram, certo? A terra antiga se foi. Mal posso esperar. Pense em mais festas de aniversário de 100 anos durante o milênio. Quando você fizer 100 anos, Isaías 60, 20, não haverá mais criança de poucos dias, nem velho que não tenha cumprido seus dias. Pois a criança morrerá e terá 100 anos, mas o pecador que tiver 100 anos será amaldiçoado. Você consegue imaginar a transformação que acontece quando completamos 100 anos? Você consegue imaginar a festa de aniversário de 100 anos da vovó e o feliz aniversário da querida vovó? E então, quando ela apaga as velas, talvez ela se transforme novamente no auge de sua vida. E que momento! A vida continuará de certa forma normal em alguns níveis. Em nosso manual do aluno do Antigo Testamento, há uma declaração que diz que as plantações serão plantadas, colhidas, comidas, a educação será promovida, ainda iremos à escola. Os homens continuarão a cuidar de suas próprias necessidades e assuntos. O avanço durante o milênio, no entanto, excederá tudo o que os homens supunham. Imagine os avanços da tecnologia. Talvez durante o milênio, imagine as verdades. Pense nos livros a que teremos acesso durante o milênio. Será uma época e tanto. É claro que os empregos talvez tenham que mudar. Médicos, esteticistas, agentes funerários, acho que ficarão desempregados. Portanto, desculpe se você trabalha nessas áreas, mas provavelmente estaremos desempregados também, porque Isaías 65, 24 diz que antes que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu ouvirei. É interessante que, se tivermos uma pergunta durante o milênio, antes de fazê-la, ouviremos a resposta. Então, digamos que você esteja lendo o livro de Isaías ou o livro do Apocalipse, e eu me pergunto se isso pode... mas que coisa! Mas como? Antes que eles chamem, eu responderei. Que época para estar vivo! Você sabe que o destaque é, obviamente, Satanás sendo amarrado. O livro de Apocalipse fala sobre essa amarração em que época seção 101 que você estudará mais tarde. Naquele dia, Satanás não terá poder para tentar homem algum. 1 Nef 22, 15 Por causa da retidão de seu povo. Satanás não tem poder. Parece que ele será limitado pelo poder de Deus, mas também pelo povo de Deus, que escolher não lhe dar ouvidos. O presidente Kimball ensinou certa vez que, quando decidimos seguir o Salvador, Satanás é preso na vida dessa pessoa, em algum nível. Você pode começar o milênio em sua casa. Que imagem! E as pessoas desde o início têm se perguntado sobre diferentes eventos específicos. Falamos anteriormente sobre saber o dia exato do segundo. Não sabemos, quero dizer, ninguém sabe o dia nem a hora. As pessoas têm se perguntado ao longo da história, seria a queima de Jerusalém? Será que foi em 1666? O grande incêndio de Londres. Mary Bateman, eu estava lendo isso em preparação para o dia de hoje. Em 1806 ela tinha galinhas que estavam botando ovos que diziam que os ovos tinham escrito neles a mensagem Cristo está chegando. E isso se tornou viral em 1806. E as pessoas vieram de todas as partes. Essa senhora tem galinhas botando ovos que dizem que Cristo está chegando. Ela cobrava 1 centavo das pessoas para dar uma olhada em um desses ovos. Acontece que eu me sinto mal pelas galinhas, pois Mary levaria o ovo, certo? A mensagem Cristo está chegando e ela realmente reinseria o ovo. E foi uma grande farsa, mas as pessoas acreditaram nela. Elas realmente pensaram que Cristo viria em 1806, e as pessoas da Primeira Guerra Mundial pensaram em 1914 que ele viria em breve. E é claro que você se lembra do I2K, o ano de 1999.
O que vai acontecer quando chegarmos ao ano 2000 e ao calendário maio em dezembro de 2012? Isso será o fim do mundo? Porque o calendário deles acabou e até mesmo no ano passado, 2024, com aquele eclipse solar total, 7 anos depois do anterior, que atravessou o país e passou pelo Missouri, e, lá está ele. O X marca o local, isso será um sinal e teremos a segunda vinda, e nada aconteceu. Então, as pessoas tentaram descobrir quando isso aconteceria. Nós simplesmente não sabemos. Eric, deixe-me acompanhá-lo aqui. Então você disse que entre os versículos 13 e 14 nós trocamos. É isso mesmo? Então ele estava falando sobre o milênio. E como será grande a coroa da justiça? Você estará comigo. Nós seremos um. E então você está dizendo que no versículo 14, nós agora saltamos para trás. É isso mesmo? Para antes de ele vir? Sim, e, assim como no livro de Apocalipse, os primeiros capítulos são o testemunho de Jesus. Depois temos suas cartas e, em seguida, os sinais dos tempos. Mas, de repente, há uma grande pausa no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Ele volta à vida pré-terrena, onde essa guerra começou, e em seguida, no capítulo 13 ou 14, essa besta e esse dragão, e como será nos últimos dias com a maldade. E finalmente, somente no capítulo 19, temos a segunda vinda e no capítulo 20, o milênio com a ressurreição. João teve uma visão muito semelhante que não era cronológica. Não sei por que o Senhor não tem uma lista cronológica de eventos. Eu me pergunto se ele está preocupado com uma mentalidade de lista de verificação entre seus filhos. Ele espalha essas verdades por toda parte. Talvez para que nos voltemos para as Escrituras para tentar juntar as peças. Se eu estiver apenas fazendo uma marca, posso marcar entre 13 e 14, que houve uma mudança. Nesse mesmo versículo 14, ele diz que haverá sinais maiores nos céus e na terra. Nosso profeta, o presidente Nelson, repetiu praticamente as mesmas palavras. Esse é um de seus primeiros discursos depois de ter sido apoiado. Nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas entre agora e quando ele voltar. Veremos indícios milagrosos de que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo presidem esta igreja em majestade e glória. Vimos muito desde 2018, em termos de ver as obras mais poderosas de Deus, e acho que continuaremos a vê-las antes de sua aparição ao mundo. Eu só queria dar uma olhada no final do versículo 13 e receber essa mensagem de expiação, a última frase no versículo 13, assim como eu sou, para estar comigo, para que possamos ser um. Essa foi a grande oração de intercessão. O objetivo de tudo isso é que possamos ser um com Cristo. Como isso é realizado? A expiação ou a expiação? Eric, eu me pergunto se o Senhor está nos mostrando o fim. Então, no meio parece que vai escurecer aqui, mas já sabemos que vai clarear aqui no final. Adorei essa sessão 66, muito parecida com o que foi descrito em termos de nossa visão, e essa ordem deve obviamente ser inspirada. Essas são as palavras de Jesus Cristo. Voltemos ao versículo 1 da sessão 29 aqui. Sim. Então deixe-me mostrar como será. Agora vamos entrar em será escuro. Não são esses os próximos versículos que temos? Versículo 16. Uma grande tempestade de granizo foi enviada para destruir as plantações da terra. Apocalipse 8, 7, fala sobre como é fogo misturado com sangue. Não tenho certeza de como isso funciona. Uau! Poderia haver um estúdio C sobre como isso poderia funcionar. Apocalipse 16, 21, diz que essas pedras são do tamanho de um talento. Talento é 66 libras. Imagine uma bola de boliche, uma bola média, não sei, de 13, 14, 15 libras. Essa é uma pedra de granizo de 66 libras misturada com fogo e sangue. Quando eu estava na escola, havia um meteorologista e ele pegou a densidade molecular do gelo e do granizo, e suas estimativas mostraram que essa bola de granizo teria 20 polegadas e meia de diâmetro e viajaria a uma velocidade terminal de 200 milhas por hora. Você consegue imaginar a destruição que ocorrerá nas plantações?
Sim, só isso já achataria um prédio. Versículo 17. Por causa da maldade do mundo, tomarei vingança contra os ímpios, pois eles não se arrependerão. E é muito, muito bom ressaltar isso aqui. Lembra quem é purificado? Bem, são as pessoas celestiais que estão vivendo um estilo de vida do tipo celestial, que amam pecar e não têm interesse em se arrepender. De volta à seção 5, versículo 19. O Senhor diz que, se eles não se arrependerem, o Senhor vai purificar aqueles que não querem se arrepender, que talvez conheçam o arrependimento, mas não têm interesse em mudar de vida. Mas é interessante, a misericórdia do Senhor é tão boa em todo o Antigo Testamento, especialmente Ezequiel viu esses dias finais. Muitas vezes ele dizia, de fato, isso é usado 50 vezes só na Bíblia. Naquele dia saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Haverá muitos sinais, grandes maravilhas, suas obras mais poderosas. Será tão óbvio que existe um Deus. Será tão óbvio que alguém está vindo, que isso vai acontecer. As pessoas terão pleno conhecimento de que Cristo está vindo. Apesar disso, elas decidirão não se arrepender. Não se trata de um ataque sorrateiro com essas pedras de granizo. Haverá muitos sinais e avisos ao longo do caminho, e ele está apenas convidando as pessoas a virem, a se arrependerem. Deixem-me purificá-los. E se elas derem ouvidos, serão poupadas. Caso contrário, terão de ser purificadas em preparação para o retorno do nosso Salvador. John, você se lembra da seção 19, onde o Senhor diz: não quero que você sofra. Por favor, se arrependa. Por favor, se arrependa. Não é que o Senhor diga: essa é a minha parte favorita. Ele está dando, como disse Eric, muitos avisos, dizendo que a iniquidade, todo esse sistema está caindo. Não quero que você esteja lá. Acho que a frase que ele usa é: eu, Deus, sofri essas coisas para que eles não sofressem caso se arrependessem. E Eric, obrigado por ler sobre eles não se arrependerão. Isso sempre me chama a atenção. Qual é a diferença entre não vai e não pode? Sim. Você fez uma escolha deliberada de não se arrepender e é convidado o tempo todo a se arrepender. Deus é misericordioso com o arrependimento. Então, 3 vivas, vamos nos arrepender. Eric, como professor de escrituras, ao entrarmos nos próximos versículos sobre larvas e carne caindo dos ossos. Como você, como professor, ajuda seus alunos a enxergar entre o figurativo e o literal. Às vezes algo é figurativo, às vezes é um símbolo, e outras vezes é literal. Como professor, como você faz isso? Sei que nem sempre é claro. Acho que há um padrão. Já vi que se houver uma profecia, ou visão isolada, ou mesmo um princípio, se for apenas uma vez, não dou tanta importância a isso. Mas se forem vários profetas, várias visões, vendo exatamente a mesma coisa, acho que há algo ali. E os versículos 18, 19 e 20 são versículos grosseiros. Quero dizer, são larvas, moscas e carne caindo dos ossos que podem acontecer. Essa é uma revelação do próprio Senhor. É isolada e estou curioso, não sei o que acontecerá se for literal nos versículos 18 a 20, porque parece que essa é a única vez que essas palavras são usadas. Quando dei uma olhada nas notas de rodapé, a nota de rodapé 18A diz que é uma praga. Isso soa como o que acontece durante uma praga de algum tipo. Eric, com isso, estou analisando os versículos 14 a 21. Pelo menos para mim, enquanto o leio, parece uma descrição da queda. Pois temos o estado do Jardim do Éden, depois temos a queda de Adão e Eva. E poderia ser uma lista de coisas que acontecem com a queda, iniquidade, choro e lamentação, morte vindo sobre as pessoas, uma grande e abominável igreja. Parece que o Senhor está dizendo: você já está nessa situação, você experimenta a queda todos os dias. Acho que um dos maiores indicadores da queda é essa mentalidade em relação a coisas que não são celestiais. Você mencionou o versículo 21, essa igreja abominável em Apocalipse 13, em 17 e 18, aprendemos sobre essa besta e quanto mais leio, especialmente os comentários de nossos amados profetas e apóstolos, parece que essa besta é uma mentalidade.
Sim, haverá um anticristo que será o porta-voz da besta, mas há uma ideologia voltada para a maldade. Apocalipse 17, do 1º ao 4, o grande horror que está assentado sobre muitas águas, com o qual os reis da terra se prostituíram, tendo nas mãos um cálice de ouro cheio de abominações e da imundície de sua prostituição. O Elder McConkie ensinou isso em seu comentário doutrinário sobre o Novo Testamento. Todos os governos da terra estão em aliança com o grande horror de tempos em tempos. Eles fazem coisas como, e vejamos se isso está acontecendo em nossa vida, proíbem a adoração a Deus, negam a liberdade de religião e crença a todos os seus cidadãos, deixam de garantir o livre exercício da consciência, promulgam leis que restringem o arbítrio do homem, exigem o ensino de princípios falsos e seus sistemas educacionais negam aos representantes de certas igrejas o direito de ensinar sua doutrina. Eles deixam de punir crimes e proteger os direitos de seus cidadãos. Essa ideologia, essa besta, está entre nós. Temos de ser cuidadosos. Temos mensagens diferentes para as tentações que estão nos convidando e seduzindo a fazer coisas que o Pai Celestial nos pediu que não fizéssemos. Ele tem muita esperança de que nos tornemos cada vez mais semelhantes a seu Filho. É uma ladeira escorregadia. Temos de ter muito cuidado para estarmos no Evangelho, para estudarmos o Evangelho todos os dias, para ensinarmos os princípios do Evangelho aos nossos filhos, para nos reunirmos na igreja para edificarmos uns aos outros. Porque essa besta é séria. Essa ideologia tem como objetivo destruir os filhos de Deus. Eric, essa mentalidade é algo com que o Senhor não concorda. Parece que sim. Hank, eu me pergunto se uma das razões pelas quais o presidente Nelson nos convidou a pensar no celestial é por causa dessa besta, dessa mentalidade. Obviamente, ele está muito familiarizado com as Escrituras. Ele está nos convidando a ter essa mentalidade celestial para estarmos preparados para o retorno do Filho de Deus. Gostaria de fazer uma pergunta aos dois. Parece que às vezes temos a ideia de que, vou passar algum tempo na Babilônia e depois saio de lá ou vou para Sião. E acho que a parte assustadora, Eric, dessa mentalidade é que ela realmente pode mudar sua natureza. Ela pode realmente mudar sua maneira de pensar e o que você deseja. Isso é algo com que vocês dois concordam ou estou errado? Não há dúvida de que se trata de uma ladeira escorregadia. O que quer que pensemos, acabamos nos tornando. Por que lemos as Escrituras? Por que frequentamos o templo? Por que estudamos o Evangelho? Acho que estamos apenas tentando preencher nossa mente com pensamentos celestiais e centrados em Cristo para nos ajudar a combater esses pontos de iniquidade dos últimos dias. Gostei da frase de que vocês dois se lembram de como Amaleque envenenou Lahonti. Qual foi a frase? Sim, por graus. Aos poucos. E acho que, da mesma forma, às vezes podemos ser afetados gradualmente pelo que nos cerca. Muitas ideias mundanas. Gosto muito do que Sherry Dew disse. Buscar fontes que falem somente a verdade. E é por isso que as Escrituras são tão importantes para nos manter fundamentados na verdade. Sim, John. Você não ensinou a parábola da marinada por muito tempo? Aquilo com que você se cerca se torna parte de você. Sim, não sei se vocês já conheceram Dallin Bales. Ele participou de muitas produções da igreja. Ele interpretou, acho que provavelmente, Hiram muitas vezes. Acho que ele é Alma, o ancião, em alguns dos vídeos da igreja, mas ele foi o fantasma no grupo itinerante do Fantasma da Ópera, era um cantor fantástico. Quero dizer, se você já se sentiu intimidado, peça para Dallin Bales cantar Traga-o para casa, leve a casa abaixo, e então você será o próximo e eu posso fazer Barney Fife, mas não posso cantar. De qualquer forma, pegamos um avião para voltar para casa. Perguntei o que ele estava fazendo atualmente e se ainda estava viajando. Ele disse, na verdade, estou dando aulas no seminário. E isso foi há muitos anos. Não sei o que ele está fazendo agora, mas ele disse que seu mentor havia lhe dito algo acho que, no ramo da música, e ele disse,
Darling, independentemente de sua intenção original, você acabará se tornando aquilo com que se cercar. E eu tive que pegar um papel e escrever isso, mas essa foi a base de toda a ideia, Hank, de que aquilo em que você marina, você se torna aquilo em que marina. E temos de marinar nas coisas certas. Eric, gostei do fato de você ter chamado isso de mentalidade. Acho que isso é sábio. Sabe, quando você olha para o versículo 22, fico curioso para saber se é isso que faz com que o versículo 22 aconteça. Em verdade vos digo que, quando os 1000 anos terminarem, os homens começarão novamente a negar o seu Deus. É como se eles tivessem se esquecido dos 1000 anos e começassem a fazer escolhas. Algumas pessoas se referem a isso como a batalha de Gog e Magog e Hank. Você mencionou essas mudanças na linha do tempo. Essa parece ser outra mudança. Agora estamos entrando no último momento do milênio que antecede os julgamentos finais que ocorrerão. Eu li este poema. Quando você chegar ao céu, provavelmente verá muitas pessoas cuja presença lá será um choque para você. Mas faça muito silêncio, nem mesmo olhe para elas. É provável que muitas pessoas se surpreendam ao vê-lo lá. Eu sei que esse serei eu, mas que momento para se levantar e prestar contas do que você se tornou. O Elder Oaks tem aquele famoso discurso de que não se trata de uma soma total, mas sim do que você se tornou. E acho que transformar-se em uma criatura celestial começa com pensamentos celestiais. Eric, adorei esse poema. Acho que minha professora de matemática da 9ª série da Snow Canyon Middle School ficará chocada e maravilhada se me vir no reino celestial. Vejamos a seguir os versículos 23 a 26. O fim virá, o céu e a terra serão consumidos e desaparecerão. Haverá um novo céu e uma nova terra, as coisas velhas já passaram. Todas as coisas se tornarão novas. O arcanjo Miguel tocará sua trombeta e todos os mortos acordarão. Seus túmulos se abrirão e eles sairão, sim todos. Esse momento de ressurreição, você consegue imaginar? O Elder Holland deu um discurso anos atrás, como um vaso quebrado. Estamos em outubro de 2013, a beleza e a majestade. Ele escreveu: um dia, entes queridos que sabíamos terem deficiências na mortalidade, estarão diante de nós glorificados e grandiosos, incrivelmente perfeitos em corpo e mente. Que momento emocionante será esse? Não sei se ficaremos mais felizes por nós mesmos, por termos testemunhado tal milagre, ou mais felizes por eles, por serem totalmente perfeitos e finalmente livres. Que dia será este nos versículos 23 a 26? De fato, o presidente Snow disse que não há nada mais grandioso do que um corpo ressuscitado. Você tem planos para a ressurreição? Onde você quer estar quando esse momento acontecer? Quero estar em um túmulo. Oh, me leve para o cemitério. Só quero assistir a essas reuniões. Pessoas que sofriam de mal-estar mental, pessoas com necessidades especiais, pessoas com corpos que não funcionavam adequadamente, pessoas que não têm braços ou órgãos. Dá para imaginar como eles devem se sentir ao serem envolvidos pelos braços de seus entes queridos? Que visão será essa? John, tanto você quanto eu perdemos nossos pais e que dia, não é mesmo? Ouvir essas vozes novamente, conversar. E como você tem passado? Eu sei. O que você tem feito? Não consigo imaginar a alegria dos pais que perderam seus filhos. Você consegue imaginar os reencontros? O Senhor deve sorrir com a ideia de todos nós vermos isso. Ansiamos por vê-los novamente e abraçá-los, ouvir sua voz e rir com eles. Isso é como a frase "há esperança sorrindo diante de nós". Há muita esperança diante de nós. Há tanta expectativa diante de nós que nos ajuda a superar os dias difíceis de hoje quando pensamos no que está por vir. Aqui está um pensamento de Joseph Smith, que eu sempre adorei. Todas as suas perdas serão compensadas na ressurreição, desde que você continue fiel. Pela visão do Todo-Poderoso, eu vi isso. Para mim, os pensamentos de aniquilação são mais dolorosos do que a morte. Se eu não tivesse a expectativa de ver meu pai, minha mãe, meu irmão, minhas irmãs e meus amigos novamente, meu coração
explodiria em um momento e eu desceria à sepultura. A expectativa. Adoro o fato de ele dizer isso. A expectativa de ver meus amigos na manhã da ressurreição anima minha alma e me faz suportar os males da vida. É como se eles estivessem fazendo uma longa viagem e, ao retornarem, nós os encontrássemos com mais alegria. Isso não é lindo? Inscreva-me para isso. Eu quero ver. Estou meio que antecipando essas reuniões. No meu quórum de élderes, acabamos de falar sobre o discurso da Conferência Geral que o Elder Brooke P. Hales fez. Ele disse: "Tive um sonho que nunca esqueci. Em meu sonho, eu estava sentado em meu escritório, no prédio da administração da igreja. Mamãe entrou no escritório. Ela havia falecido. Eu sabia que ela tinha vindo do mundo espiritual. Sempre me lembrarei dos sentimentos que tive. Ela não disse nada, mas irradiava uma beleza espiritual que eu nunca havia experimentado e que tenho dificuldade de descrever. Seu semblante e seu ser eram realmente impressionantes. Lembro-me de ter dito a ela: mãe, você é tão linda, referindo-me ao seu poder e beleza espirituais. Ela me reconheceu novamente sem falar, senti seu amor por mim e soube que ela estava feliz e curada de suas preocupações e desafios mundanos e aguardava ansiosamente a gloriosa ressurreição. Sei que para mamãe a mortalidade funcionou e que também funciona para nós." Esse foi o título de sua palestra. A mortalidade funciona. Há muitas histórias como essa também, uma espécie de vislumbre de reunião antes da ressurreição. Acho que vocês dois concordam que vale a pena viver para esse dia futuro. Estou me apegando a essa expectativa e o modo como vivo hoje afetará esse dia. Não sei, há uma força nisso, há uma energia nisso. Eu quero o versículo 27. Os justos serão reunidos à minha direita para a vida eterna. Que promessa! Algum de vocês é canhoto? Eu não sou. 11% da população é canhota. Eu sou canhoto. Por isso, quando leio versículos sobre a mão direita, fico preocupado. Você pensa na mão direita. Com que frequência a usamos? Toda semana com o sacramento. Usamos nossas mãos no templo e em outras ordenanças. Há algo de belo em estar à direita de Deus, essa mão do convênio. O presidente Nelson ensinou que um dos maiores elogios que podemos receber na mortalidade é sermos conhecidos como guardadores de convênios. Nossos apóstolos e profetas nos convidaram a participar dessa reunião à sua direita. Hank, você leu parte do discurso do Elder Caron. Deixe-me ler outro parágrafo. O belo e fabuloso plano de nosso Pai foi criado para levá-los para casa, não para mantê-los fora. Ninguém construiu uma barreira e colocou alguém lá para dar meia volta e mandá-lo embora. Deus está perseguindo você incansavelmente. Ele emprega todas as medidas possíveis para trazê-lo de volta. Isso não é tão bom? Elder Cornish, alguns anos antes, estamos em 2016. Vou ser direto e claro. As respostas à pergunta: sou bom o suficiente? Será que vou conseguir? São sim, você vai conseguir. Você é bom o suficiente? Sim, você vai conseguir, desde que continue se arrependendo e não racionalize ou se revolte. O Deus do céu não é um árbitro sem coração que procura uma desculpa para nos expulsar do jogo. Ele é o nosso Pai perfeito e amoroso que anseia, mais do que qualquer outra coisa, que todos os seus filhos voltem para casa e vivam com ele. Sim, essa promessa de sermos reunidos é incrível, né? Isso é maravilhoso. Essa frase, Deus está em uma busca incessante por você. Ela é mais ou menos parecida com esta é minha obra e minha glória. E às vezes lemos que este é o seu trabalho e a sua glória para levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos. E você está falhando. Lemos isso de forma totalmente errada. O que ele diz não é sua obra. Ele diz que é o meu trabalho. Adorei o que o Elder Caron disse. Deus está em busca incessante de você e de seus filhos. Isso dá muita esperança às pessoas. Espero que sim. Eric, John, posso ouvir um pai em casa com filhos que não estão mais ativos, que não estão vivendo os mandamentos de Deus e estão pensando: oh não, certo?
eles não estarão à direita de Deus, e eu vou perder esse filho. Então, o que você diria a alguém que está em casa sentindo o peito apertado e o coração acelerado que vai perder esse filho? John, gostei do que você disse, que essa é a obra de Deus, a glória de Deus. Esse é o filho dele. Sim, eu sei que você adora a alegoria de Zenos em Jacó 5. A alegoria de Zenos é o A de pergunta e resposta. A pergunta está em Jacó 4. Como é possível que eles, depois de terem rejeitado a cabeça da esquina, possam ser edificados sobre ela? E bem, porque Deus é um jardineiro muito bom e sabe quando podar e sabe quando esperar, e ele está em uma perseguição implacável a essas oliveiras. Ele não quer perder nenhuma. Isso me ajuda a pensar que esse é o trabalho dele, a glória dele, e que ele é realmente bom no que faz e a estar disponível. Esteja em sintonia com os estímulos. Mantenha a fé, siga em frente e deixe que ele faça seu trabalho. O filho pródigo, quando estava sentado naquele chiqueiro, quer dizer, tendo gasto e desperdiçado toda a sua herança, vivendo entre porcos, o que foi que lhe permitiu voltar para casa ou até mesmo pensar em voltar para casa? Ele sabia que poderia voltar. Ele sabia que seu pai o amava, que ele podia, que ele sempre seria bem-vindo em casa. Nenhuma família é perfeita. Se alguém tiver filhos que estejam lutando, se perguntando sobre o Evangelho, se estiverem em suas próprias jornadas, acho que a coisa que vai trazê-los de volta para casa é esse amor. Se os amarmos com amor incondicional, acho que eles serão incentivados a voltar para casa, porque isso é um reflexo do amor que o Pai Celestial tem por eles. Isso é fantástico. John, Eric, adorei o que você disse. Quando penso em alguém que está ouvindo e pensa, oh não, acho que o que vocês dois disseram pode acalmar esse coração. Esse é o filho do Senhor. Ele ama esse filho mais do que você. Nas palavras de Joseph Smith, ele fez uma ampla provisão para a redenção dessa criança. Mais um pensamento sobre isso vem de Stephen Robinson, que, Eric, você canalizou seu Stephen Robinson ao dizer que essa é uma mentalidade. Ele estava escrevendo sobre a visão de Nefi, que é muito semelhante, certo, Eric, ao que estamos lendo hoje. Ele diz que assim como há pessoas nos registros da Igreja de Jesus Cristo, dos santos, dos últimos dias, que pertencem à grande e abominável Igreja, em virtude de sua lealdade a Satanás e seu estilo de vida, Eric diria que é uma mentalidade. Também há membros de outras igrejas que acabarão pertencendo ao Cordeiro, em virtude de sua lealdade a ele e a seu estilo de vida, o que os levará a aceitar as ordenanças de salvação. E depois disso, pergunto a todos os pais que dizem, o que vou fazer com esse filho? Eu lhes pergunto sobre o coração de seu filho. Seu coração é bom? E todas as vezes, sim, eles são uma pessoa muito boa, eles amam seus vizinhos, amam sua família. O irmão Robinson disse que a distinção se baseia em quem tem o seu coração, não em quem tem os seus registros. Sempre gostei disso, que você pode olhar para uma criança que talvez não seja ativa na igreja, mas seu coração é bom e o Senhor tem o coração dela. Há muito tempo. Sim, queremos nos arrepender rapidamente. Mas, rapaz, no esquema eterno das coisas, há muito tempo para Deus continuar a missão de resgate de seus filhos. E como você disse, Eric, o filho pródigo, seu pai espera. Mas quando ele o vê bem? A toda velocidade, bem na direção dele. E lembre-se de Hank há 4 anos, seção 46, versículo 15. Que o Senhor adapta suas misericórdias de acordo com as condições dos filhos dos homens. Um adolescente que cresceu na década de 60, como eu, é diferente de um adolescente que cresceu na década de 2000. É um mundo diferente. As condições são diferentes e o Senhor se adapta às suas misericórdias por isso. Junte-se a nós na segunda parte deste podcast.